Olá, amados. Estamos retornando mais uma semana para hoje estudarmos a antepenúltima lição bíblica da escola dominical. Nós somos membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nossa sede situa-se à Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueiras, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Ainda temos nossa filial à Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, coração de aço do Brasil. Nossas filiais no município de Porto Real, também estado do Rio de Janeiro. Rua 9, antigo número 25, bairro Freitas Soares. No estado de Minas Gerais, temos em Caratinga, pastor João Batista, e Santa Rita de Jacutinga, pastor Giovanni Joni. Em Santa Rita, nossa igreja situa-se à Rua Governador Valadares, número 350, bem em frente à Praça da Estação, no centro ali do município de Santa Rita de Jacutinga, estado do Rio, ou melhor, estado de Minas Gerais. E brevemente, muito breve, ainda no estado de Minas, nós teremos a nossa mais nova igreja a ser inaugurada em Santa Isabel do Rio Preto. Brevemente, teremos ali mais um ponto de trabalho do Ministério Missão Europa no Brasil. E amados, na Europa, nós temos nossas igrejas locais em vários países. Começando pela Itália, nossa sede fica na cidade de Milano, em Bolate, Reggio Emília, Brescia, Parma, Mantova, San Giuliano, Novara, Torino, Vale da Aosta, San Bonifácio, Firenze e Bologna. Em Portugal, nossas igrejas situam-se em Caldas da Rainha, Pero Pinheiro, Rio Maior, Áqueda e Faro. Também na Espanha, Valência e Alaquás. Na Suíça, em Locarno, Lugano. Na África, temos o nosso trabalho, Projeto AMI Brasil, sob a coordenação do pastor José Geraldo, exatamente na cidade de Beira, em Moçambique, na África. E aqui no Brasil, já elencamos os endereços, nossas igrejas funcionando em Barra Mansa, Volta Redonda, Porto Real e também Arrozal, distrito de Arrozal, município de Piraí, Minas Gerais, Santa Rita de Jacutinga, brevemente Santa Isabel. Nós teremos ali mais um ponto de trabalho do Ministério Missão Europa. E Caratinga, sob a coordenação do pastor João Batista. Meus amados, esta é a nossa revista da Escola Bíblica Dominical.
Ebenezer Dominical. Estamos encerrando os estudos das lições bíblicas deste trimestre. E durante o período em que aqui estivermos, nós estaremos falando sobre fundamentos da unidade cristã. O quanto que a unidade é de fundamental importância, não somente no dia a dia secular, mas, sobretudo, nas igrejas onde são pregada a palavra de Deus, anunciada a palavra de Deus. E nós tratamos com vidas, visando vida eterna. E para que o Espírito Santo possa operar de maneira miraculosa, é necessário, é fundamental que haja entre os membros do corpo de Cristo unidade. Porque nós estamos estudando que não existe unidade cristã fora da verdade que é Cristo Jesus. Hoje estaremos estudando a lição número 11 de dezembro. E a temática fala sobre os prejuízos que a falta de unidade traz. O nosso texto áureo encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2. Diz assim o texto áureo: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Verdade aplicada. Não podemos ter unidade com Deus sob a mediação do Espírito Santo se não agirmos em unidade com os nossos irmãos. Quando não temos unidade entre nós, consequentemente, nossa unidade com Deus tem alguma deficiência. E traçamos como objetivos dessa 11ª lição os seguintes: demonstrar de que forma a falta de unidade ocasiona sérios prejuízos à nossa vida diária. Apresentar os prejuízos oriundos da falta de unidade entre as pessoas. Evidenciar as causas prováveis operadas pelos efeitos da falta de unidade. Os nossos textos de referência encontram-se também no capítulo 59 do livro do profeta Isaías, a partir do versículo 3, versículo 4, versículos 6, 7 e 8. Escreveu assim o profeta: Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade. A vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz iniquidade. As suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Versículo 8.
não conhecem o caminho de paz, o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. E na introdução, nós escrevemos o seguinte, capítulo 2, versículo 42 de Atos dos Apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. A verdadeira unidade ocorrerá entre os irmãos quando o mesmo sentimento que havia entre os membros da igreja primitiva ainda for passível de acontecer. Como eles, devemos ter algo em comum, pois a falta de unidade traz enormes prejuízos para a comunidade, principalmente para a igreja. E demos por título no tópico primeiro o seguinte: a falta de unidade gera o egocentrismo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Paulo, escrevendo em sua epístola, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Paulo ensinou que nós somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Tal corpo é constituído por diferentes membros. Todos os membros devem manter algo em comum, a fim de que possam funcionar em harmonia no mesmo corpo. A falta de unidade externa-se a partir da ausência de reciprocidade, ou seja, nenhum nem outro. Apenas prevalece o egocentrismo entre a multidão. E no subitem 1.1, o título é A falta de unidade anseia apenas a proeminência individualizada. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, versículo número 10. A falta de unidade produz o espírito mundano, ou seja, as pessoas fazem questão de não conferir honra ao outro, mas obtê-la para si próprias. A falta de unidade não respeita o direito alheio, mas procura atrair a atenção de todos com o objetivo único de receber honrarias, custe o que custar. Se a unidade fosse buscada com afinco, acabariam no seio da igreja os sentimentos de inveja, de ambição e de insatisfação com o próximo. Somente a unidade fraternal produz satisfação, harmonia, amor e boa convivência. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Escreveu o apóstolo João em sua epístola, 3 João, capítulo 1, versículo número 9.
A igreja primitiva já enfrentava o problema da falta de unidade entre os irmãos. Haviam aqueles que, como Diótrefes, gostavam de ter primazia e tudo faziam para que fossem eles os proeminentes, não se importando com o bem-estar coletivo. Subitem 1.2. O título é A falta de unidade acarreta-se em liberdade inconsistente. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo número 13. Deus chamou-nos para a liberdade, não para a libertinagem. Muitos confundem isso. A unidade zela pela preservação do amor não fingido. Um ao outro anima-se para manter o bem-estar um do outro. A falta de unidade acarretar-se-á em inconsistência da liberdade. O amor não se traduz em servidão, mas em agradável dever de bem servir ao próximo, como se estivesse fazendo para o próprio Cristo. Ser livre não é sentir-se não sujeito às obrigações da unidade ou desculpar-se com legalidade das vontades da carne. Ser livre é pagar o preço da unidade para poder amar um ao outro e assim cumprir o mandamento da unidade cristã. E o título do subitem 1.3. A falta de unidade leva ao desrespeito às obrigações. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ainda o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo número 21. A falta de unidade demonstra desrespeito às obrigações de um servo, seja qual for a posição em que cada membro desempenha no corpo de Cristo. Os privilégios inerentes aos cargos exercidos pelos seus membros, de modo algum, servem de prerrogativas para os dispensarem das obrigações resultantes da unidade cristã. Somente a unidade torna-nos sujeitos uns aos outros no temor de Deus. Tópico número 2. A falta de unidade dificulta a liberação do perdão. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo número 13. Quando se tem falta de unidade, é quase impossível liberar perdão ao ofensor. Cristo perdoou-nos, sendo nós ainda pecadores, sem nunca exigir satisfação alguma de nossas ofensas. Ele nada nos impôs em contrapartida, a não ser o nosso coração contrito e quebrantado por causa dos nossos pecados. Ele nos perdoou liberalmente. Assim como Cristo, devemos estar sempre prontos para perdoar àqueles que nos ofendem, da mesma maneira
como Ele nos perdoou. E o título do subitem 2.1: A falta de unidade não instrui e nem aconselha. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, versículo número 16. A falta de unidade afasta a palavra de Cristo do coração do crente. Ser sábio é permitir que a doutrina do Mestre dos Mestres habite no âmago do ser, capacitando a cada um a ensinar e advertir uns aos outros com sabedoria. A unidade enche de graça e faz cantar alegremente ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais. Tal como a palavra, os louvores também podem ser considerados uma metodologia de ensino e admoestação, ou seja, são ferramentas de aprendizagem que devem estar impregnadas da verdade, a fim de transformar a mente e afastá-la da ausência de unidade e do pecado. É imprescindível, a fim de conservar a verdade do Evangelho, que os louvores diversos também estejam imbuídos de um forte sentimento de unidade. Subitem 2.2: A falta de unidade obstrui a cura. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo número 16. Confessar algum dano causado a alguém é o que o apóstolo Tiago orienta aos cristãos com a finalidade de preservarem a unidade entre si. É mais do que natural que desejemos que nossos amigos pensem coisas boas a nosso respeito. Todavia, o pleno conhecimento de que somos frágeis e inconstantes faz parte das exigências da unidade cristã. A unidade ativa o poder da oração, pois também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo número 19. A fé deve sempre ser colocada em ação. Por certo, somente assim a bênção de Deus será derramada sobre os fiéis. O poder da oração pode muito em seus efeitos, pois é a prova evidente que Deus está disposto a curar. Do contrário, a falta de unidade interpõe um obstáculo à plena ação do Espírito Santo. Subitem 2.3: A falta de unidade anula a hospitalidade. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Epístola de 1 Pedro, capítulo 4, versículo número 9.
A falta de unidade institui a falta da boa acolhida entre as pessoas. Do contrário, a hospitalidade não deixa espaços para os murmúrios. Todos unem suas forças em prol de um propósito, sem reclamar das dificuldades de fazê-lo. Um grupo coeso encontra tempo para suas realizações e as despesas são compartilhadas em comum. A unidade estimula a superar os problemas e a buscar pelos recursos necessários a fim de resolvê-los. Todavia, quando não existe unidade, as pessoas fazem tudo de má vontade e murmuram por tudo que se gastou ou consumiu. As ações da equipe são tidas como mal-sucedidas. E o item número 3 tem por título: A falta de unidade traz o desânimo. Por isso, os meus lombos estão cheios de angústia. Dores se apoderam de mim como as dores daquela que dá à luz. Fiquei abatido quando ouvi e desanimado vendo isso. Escreveu o profeta Isaías, no capítulo 21, versículo número 3. Desânimo é o estado de quem se mostra desestimulado e em desalento. É uma das causas diretas da falta de unidade entre equipes. O profeta Isaías comparou com a prostração ocasionada pelas dores do parto. Isaías transbordava-se de tristezas e angústia, já que a destruição ocasionada pela invasão da Babilônia era o resultado da falta de unidade espiritual da nação de Israel. O povo encontrava-se sem nenhuma disposição interior para tornar forte a unidade de relacionamentos. O que fazia sentido para muitos resumia-se apenas em receber as benesses de Deus. Poucos se envolviam com a demanda do estreitamento de laços de unidade, e isso trazia muito desânimo. E no subitem 3.1, o título é: A falta de unidade dá origem ao orgulho. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Escreveu Salomão em seu livro de Provérbios, capítulo 30, versículo número 12. Desde a formação do primeiro casal que o ser humano procura a autojustificação, em maior ou menor grau. Vamos nos deparar com algumas pessoas que são extremamente imodestas. Andam sempre de cabeça empinada, indicando superioridade em relação aos demais, esse sinal de desafio arrogante do alto de sua religiosidade. São elementos que se dizem puros aos seus próprios olhos. Por acharem que são superiores diante de suas próprias necessidades, essas pessoas pensam que as demais nada possuem capaz de agregar valores em suas vidas. E no tópico 3.2, o título é: A falta de unidade causa descrença. Os lábios do justo apacentam a muitos,
mas os tolos morrem por falta de entendimento. Ainda Salomão, escrevendo em Provérbios, no capítulo 10, versículo número 21. Incrível como existem pessoas que acham que a descrença em Deus nada tem a ver com a falta de unidade espiritual. Eu mesmo conheço alguém que um dia creu, agora afirma não mais crer e que Jesus é um ser irreal. Jesus não é um ser real, pois se trata de mera invenção humana. Outros dizem tornar-se impossível a obtenção da perfeita unidade. Falam ainda que a igreja virou meio de ganhar a vida e motivo de reuniões sociais aos fins de semana. Pensam que essa conversa sobre unidade chega a ser muito teórica e poética. Todavia, por tratar-se de assunto sobretudo espiritual, a unidade virou coisa impossível de se viver na prática. Subitem 3.3. A falta de unidade não deixa morrer o nosso eu. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 23 a 25. A falta de unidade não deixa nascer o verdadeiro quebrantamento do coração. Somente a alma alquebrada fará gerar a unidade com Deus e com os seus semelhantes. A falta de unidade produz sérios prejuízos para todos. E concluindo esta nossa antepenúltima lição, aprendemos o seguinte: que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Paulo, escrevendo em sua epístola 2 Coríntios, capítulo 13, versículo número 14. Nessa lição, aprendemos, através da palavra de Deus, que existem uma série de motivos como causas primordiais para a falta de unidade. Deus não enxerga nossas razões como argumentos válidos, pois todos os nossos pensamentos são humanos. O que realmente aprendemos como algo que agrega valores aos nossos parcos conhecimentos é que a unidade verdadeira somente se torna acessível ao ser humano através da ação do Espírito Santo. Somente através do Espírito de Deus a unidade torna-se plenamente praticável. Não poderá haver estreitamento de laços de comunhão com o Pai, o Deus Pai, e nem com o Deus Filho, se o Espírito Santo não realizar a transformação da mente, a fim de que um novo homem possa ser gerado por ele. A unidade entre nós é possível, desde que operada por obra e graça
do Espírito. A falta de unidade traz enormes prejuízos e ainda deixa exposta a deficiência da nossa unidade com Deus, o que pode, então, prejudicar a unidade do ser humano com Deus. O profeta Isaías traz-nos a resposta. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo número 2. E assim, amados, encerramos mais uma de nossas lições bíblicas. No próximo domingo, dia 18 de dezembro, aqui retornaremos com mais uma de nossas lições, a penúltima lição, cujo título será Deus é Deus de unidade. Ebenezer Dominical. Esta é a nossa revista. Aqui estão contidas as nossas lições bíblicas da escola dominical. E neste último trimestre do ano de 2022, estamos estudando sobre os fundamentos da unidade cristã. Como a unidade é de fundamental importância para que nós, como membros uns dos outros, como membros do corpo de Cristo, possamos desempenhar cada qual a sua função para a que foi chamado, pelo Espírito de Deus. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando com as mais ricas e abundantes bênçãos de Deus. Até a próxima semana e bons estudos para todos e a paz do Senhor.